Olá pessoal, agora a gente vai entrar na matéria do capítulo 12 do BIR, que é a segunda lei de Newton. Vocês têm que ler esse capítulo, ainda mais agora com o estilo de aula que a gente está tendo, né, nessa situação. Então vocês precisam ler esse capítulo para ter um melhor entendimento. E o que eu gostaria de ressaltar desse capítulo, que é um ponto importante, que vai fazer diferença mais para frente, é a questão de sistemas de partículas. Mas então só vamos enunciar aqui então a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton, então, ela diz que o somatório das forças resultantes vai ser igual ao produto da massa vezes a aceleração. Então, a força resultante, o somatório de força resultante, ele vai causar uma aceleração no mesmo sentido, na mesma direção e sentido do que essa força resultante. E aqui a gente tem uma proporcionalidade, né? A aceleração ela vai ser tão maior quanto menor for a massa desse objeto, né? Isso é algo que a gente tem vivência no dia a dia. Se a gente empurra um carro ou joga uma bolinha, né, ou mexe em objetos mais pesados e menos pesados, a gente já tem essa vivência, né, que a aceleração ela vai ser tão maior quanto menor for a massa desse objeto para uma mesma força resultante. A respeito do sistema de partículas, então, eu vou só fazer um desenho aqui para a gente esquematizar o que seriam essas partículas, né? Uma representação. Essas partículas poderiam ser como se fosse um carro, né? Que tem forças iguais e contrárias em diferentes peças, né? Então, pode ser como a suspensão e a carenagem do carro, né, com as rodas. Então a gente tem que toda força que uma partícula faz na outra vai gerar uma outra força igual e contrária. Então se o pneu faz ou a roda faz uma força para cima na estrutura do carro, a estrutura do carro vai fazer uma força igual e contrária para baixo na roda do carro, né? Então, são forças iguais e contrárias. A gente consegue observar isso em coisas que nos causam dor, né? Então, se alguém nos dá um soco, por exemplo, a força que a pessoa faz no nosso corpo vai ser igual à força que o nosso corpo faz na mão da pessoa, por exemplo, né? Então, são forças iguais e contrárias. O que é interessante do sistema de partícula é que o somatório das forças internas todo vai ser igual a zero, né? Então, a única coisa que vai alterar o sistema são forças externas causadas nesse sistema, né? Então, apenas as forças externas vão causar aceleração, vão modificar a quantidade de movimento, né? Porque as forças internas, todas as pequenas forças internas, elas vão se anular, né? Então, elas são forças iguais e contrárias. Então, se a gente fizer o somatório das forças internas, ele vai ser igual a zero, né? Já o somatório das forças externas, ele vai causar então uma certa aceleração. Isso aqui não era para ter, né? Ele causa então uma aceleração na mesma direção e sentido que o somatório das forças resultantes. A gente também pode analisar que se a gente pega um sistema de partícula e analisa a massa e a aceleração de cada uma dessas partículas, a gente consegue voltar e determinar quais foram as forças externas resultantes que atuaram nesse corpo. Isso é fácil de pensar se a gente considerar colocar vários acelerômetros em cada uma das partículas de um sistema, por exemplo, das peças de um carro. Se a gente colocar um acelerômetro que vai poder determinar a aceleração ao longo do tempo em cada uma das partículas que possuem massa, né, as partículas do sistema, a gente consegue, analisando esse somatório, então é mais rigoroso se eu escrever, é mais correto se eu escrever assim,
Então, o somatório dos produtos, das massas e das acelerações, das pequenas massas vezes as acelerações de cada uma dessas pequenas massas, retorna para a gente, que a gente consegue conhecer quais foram as forças externas resultantes que causaram, que excitaram o sistema. Então, quando a gente tem aqui a aplicação de segunda lei de Newton no que a gente viu, a gente vai ver de forma bem direta, por exemplo, somatório de força em x igual a massa vezes aceleração em x, isso no eixo cartesiano. Somatório das forças no sentido da radial vai ser igual a massa vezes aceleração no sentido da radial, para o eixo do radial transversal e do eixo da normal tangencial. Somatório de forças, por exemplo, no tangencial igual a massa vezes aceleração tangencial. O que a gente vai utilizar bastante, somatório de forças normais igual a massa vezes aceleração no eixo da normal. Por aí vai. Então, a gente tem que analisar para cada um dos eixos que a gente trabalhou e serviram para que a gente pudesse entender como que funciona a aceleração em cada eixo. As duas referências que a gente tem diz que a segunda lei de Newton ela dá origem, né, na quantidade de movimento, mas algumas outras referências indicam que foi o contrário, que foi a partir que Newton fez esse enunciado dele, ele enunciou essa lei a partir da análise da variação da quantidade de movimento, né? Então, se a gente fizer como nossos livros fazem, eles vão considerar a segunda lei de Newton, lembrando que a aceleração é derivada da velocidade no tempo. E o que ele comenta é que se a massa for constante, a gente pode colocar a massa dentro da derivada. É o caminho que o Beer faz. Eu entendo que isso aqui é uma forma mais interessante de analisar, porque aqui a gente pode fazer uma separação de variáveis e brincar com as variações. Então, a gente pode ter que a variação dessa força vezes o intervalo de tempo, então a gente tem que a força vezes um certo intervalo de tempo, ele resulta na variação desse produto, massa vezes velocidade. Isso aqui a gente tem como a quantidade de movimento linear, né, que é igual a esse aqui. E esse termo aqui, esse produto de força vezes intervalo de tempo, isso aqui é o impulso. Então, a gente vai ver na segunda etapa da matéria, a gente vai analisar isso aqui, que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Tanto o impulso causado por uma força, que vai ser igual à variação da quantidade de movimento linear, quanto um momento aplicado num certo intervalo de tempo vai levar à variação da quantidade de movimento angular. Então, é interessante analisar isso aqui, porque isso aqui é uma forma mais geral de a gente olhar para a segunda lei de Newton. Então, se a gente partir daqui, somatório de forças, isso aqui é um produto. Se a gente não considerar a massa como constante, a gente não pode tirar a massa de dentro dessa derivada. Então, a gente tem que fazer a regra do produto ali. Então, a gente vai ter que o somatório de forças vai ser igual ao primeiro vezes a derivada do segundo, mais o segundo vezes a derivada do primeiro. Esse termo aqui a gente já conhece, né? Esse termo aqui é o termo de massa vezes aceleração. A gente sabe que massas aceleradas são resultado de uma força, mas a gente tem também aqui a análise que pode ser feita que uma partícula ou a variação da massa de um sistema e essa massa que escapa do sistema com uma certa velocidade, então se o sistema tem uma variação de massa e essa massa escapa com uma certa velocidade, isso resulta também numa força, né? Isso aqui a gente pode lembrar dos filmes que a gente vê por aí, tipo o Gravidade, com a Sandra Bullock, que
A gente tem que em algum momento lá ela pega um extintor e ela quer variar a quantidade de movimento dela, né, por algum motivo. E o que ela faz, então, ela aponta o extintor para uma certa direção e libera o fluido que está lá dentro, né? Então, aquele fluido do extintor, ele escapa com uma certa... aquela massa escapa com uma certa velocidade e vai causar uma força no sentido que ela apontou para que as massas escapassem, né? Isso aqui também é o princípio de a física básica para entender alguns tipos de foguetes, né, que expelem combustível queimado com uma velocidade muito alta e vai resultar numa força resultante, essa massa expelida. E a mesma questão também pode ser analisada para aviões a jato, né, que entra uma certa quantidade de massa, é injetado combustível, ocorre a combustão, e essa nova mistura de ar e combustível é expelida com uma velocidade muito grande, né? Isso vai causar, então, a propulsão do avião a jato. Então, isso aqui é um termo, uma forma mais geral de a gente analisar a segunda lei de Newton, tanto para a massa acelerada, quanto para a variação da massa que sai com velocidade. Agora, nessa etapa da matéria, a gente vai passar a aplicar esses conceitos de segunda lei de Newton nas coordenadas que a gente já estudou. Então, o que a gente vai fazer agora é começar aplicando no eixo cartesiano. Então, eu gostaria que vocês fossem até o exercício, o exemplo 13.2 do Hibbeler. E esse é um caso de projétil com resistência do ar. Tá, então no exemplo do Hibbeler 13.2, no eixo XYZ, a gente tem então um projétil que é lançado para cima, ele é lançado para cima. Ele é um projétil lançado, uma certa bolinha lançado para cima, com uma massa de 10 kg, uma velocidade inicial para cima de 50 metros por segundo. E ele pede para a gente analisar o sistema, qual é a altura máxima que a bola chega, que o projétil chega, desconsiderando a resistência do ar e depois considerando a resistência do ar, tá? Então, se a gente desconsiderar a resistência do ar, a gente faz como a gente já tinha feito anteriormente, né? Então, sem resistência do ar. Então, sem resistência, a gente pode usar Torricelli para achar a altura máxima. Então, a gente parte de v quadrado igual a v0 quadrado mais 2a delta y. A aceleração vai ser a nossa aceleração da gravidade. A velocidade final que ele atinge, né, se a gente fizer uma análise de y no tempo, né, o que ele vai fazer é chegar num ponto onde ele para de subir e a derivada desse ponto aqui vai ser zero. Então, a derivada do deslocamento em função do tempo vai ser a velocidade, e nesse caso aqui a velocidade é zero. Então, o corpo sobe, desacelera, para e volta. Então, o corpo vai ter velocidade zero quando ele atingir a altura máxima, né? Então, a gente sabe que a velocidade final é zero, a velocidade inicial é de 50 metros por segundo. Aqui a gente tem a aceleração negativa, aceleração da gravidade. E com isso a gente descobre aqui qual vai ser o ΔY que a gente encontra, né? Nesse caso aqui é 127,4 metros. Considerando a resistência, e ele informa que a força de arrasto, o dragster, aqui vai ser 0,01 v quadrado. Então, quanto maior for a velocidade desse projétil, maior vai ser a resistência do ar. E daí, nesse caso, a gente tem que fazer, então, um somatório de forças. Aqui, nesse projétil, a gente tem o peso atuando e para baixo, enquanto ele está subindo, né, a gente vai ter a força de arrasto, né?
Daí nessa condição, como a gente precisa saber só a altura máxima, vale a análise só do movimento de subida, né? Então, se a gente fizer aqui somatório de forças igual a massa vezes aceleração, no caso em y, né? Considerando que para cima é positivo, nesse caso, a gente tem, nesse caso aqui, nenhuma força para cima, então a gente tem o peso, a força peso, e a gente tem essa força de arrasto, que é 0,01 v quadrado. Então a gente tem, se a gente isolar a aceleração em y, a gente tem esse aqui, então, é o termo de aceleração. A aceleração desse corpo varia com a velocidade. Como aqui a gente tem que buscar qual é a altura máxima, a gente tem aceleração em função da velocidade. O tempo não está aparecendo em lugar nenhum aqui. Então, a gente pode fazer um macete do Torricelli lá, né? Que a gente tem que velocidade é dx dt e a aceleração é dv dt. Se a gente isolar dt e colocar aqui no outro termo, a gente fica com v dv igual a dx, né? Então, é isso que a gente vai aplicar aqui. A aceleração, nesse caso, não é uma constante. A aceleração aqui é uma função, né? Como a velocidade aqui também é uma função, não são constantes. Se fosse constante, a gente faria integração aqui e sairia em Torricelli. Não é o caso. A gente tem uma aceleração variável aqui e essa aceleração varia com a velocidade, né? Então, juntando essas duas informações e fazendo separação de variável, né? Passando VdV sobre A igual a dx, porque a aceleração é função da velocidade, a gente fica com V sobre esse termo de aceleração, menos mg, que multiplica a massa, então se a gente colocar os limites de integração de V igual a V0 e x igual a x0, ou no caso y, a gente resolve essa equação aqui para descobrir, partindo de uma velocidade inicial de 50 e chegando numa velocidade final de 0, a gente consegue determinar a posição aqui que parte de 0 e vai até o final. No caso aqui eu fiz x por hábito, mas aqui a gente resolveria para y, né? Já que a gente está fazendo uma função em aceleração em função de y.